no livro Mantras de Vida, de Loester, diz: tem falanges apropriadas que trabalham com a terra. Respeite-as, que a tua vida será melhor. No livro dos Espíritos, é a pergunta 474, ainda sobre possessão. Desde que não há possessão propriamente dita, isto é, coabitação de dois espíritos no mesmo corpo, pode a alma ficar na dependência de outro espírito, de modo a se achar subjugada ou obsidiada, ao ponto de a sua vontade vir a achar-se de certa maneira paralisada? Sem dúvida, e são esses os verdadeiros possessos, mas é preciso que saiba que essa denominação não se efetua nunca sem que aquele que a sofre o consinta, quer por sua fraqueza, quer por desejá-la. Muitos epiléticos ou loucos que mais necessitavam de médico que de exorcismo têm sido tomados por possessos. E temos a nota de Kardec que diz: o vocábulo possesso, na sua acepção vulgar, supõe a existência de demônios, quer dizer, uma categoria de seres maus por natureza, e a coabitação de um desses seres com a alma de um indivíduo no seu corpo. Nesse sentido, pois, não há demônios e que dois espíritos não podem habitar simultaneamente o mesmo corpo. Não há possessos na conformidade da ideia a que esta palavra se acha associada. O termo possesso só se deve ser admitido como exprimindo a dependência absoluta em que uma alma pode se achar com relação a espíritos imperfeitos que a subjugam. Em Obras Póstumas, estamos terminando o capítulo de Fotografia e Telegrafia do Pensamento. O homem exerce ação direta sobre as coisas, assim como sobre as pessoas que o cercam. Frequentemente, uma pessoa de quem se faz pouco caso a exerce decisiva sobre outras de reputação muito superior. Isso decorre de que na Terra se vêem muito mais máscaras do que semblantes, e de que aí o olhar tem a obscurecê-lo a vaidade, o interesse pessoal e todas as paixões mais. A experiência demonstra que se pode atuar sobre o espírito dos homens, a revelia deles. Um pensamento superior fortemente pensado permite-se-nos a expressão. Pode, pois, conforme a sua força e a sua elevação, tocar de perto ou de longe homens que nenhuma ideia fazem da maneira por que ele lhes chega, do mesmo modo que muitas vezes aquele que o emite não faz ideia do efeito produzido pela sua emissão. É esse um jogo constante das inteligências humanas e da ação recíproca de umas sobre as outras. Junte-lhes a das inteligências dos desencarnados e imagine, se o conseguir, o poder incalculável dessa força composta de tantas forças reunidas. Se se pudesse suspeitar do imenso mecanismo que o pensamento aciona e dos efeitos que ele produz de um indivíduo a outro, de um grupo de seres a outro grupo, e, afinal, da ação universal dos pensamentos das criaturas umas sobre as outras, o homem ficaria assombrado, sentir-se-ia aniquilado diante dessa infinidade de pormenores, diante dessas inúmeras redes ligadas entre si por uma potente vontade e atuando harmonicamente para alcançar um único objetivo, o progresso universal. Pela telegrafia do pensamento, ele apreciará em todo o seu valor a lei da solidariedade, ponderando que não há um pensamento, seja criminoso, seja virtuoso ou de outro gênero, que não tenha ação real sobre o conjunto dos pensamentos humanos
e sobre cada um deles. Se o egoísmo o levava a desconhecer as consequências para outrem de um pensamento perverso, pessoalmente seu, por esse mesmo egoísmo ele se verá induzido a ter bons pensamentos, para elevar o nível moral da generalidade das criaturas, atentando nas consequências que sobre si mesmo produziria um mau pensamento de outrem. Que serão, senão consequências da telegrafia do pensamento, esses choques misteriosos que nos advertem da alegria ou do sofrimento de um ente caro que se acha longe de nós? Não é um fenômeno do mesmo gênero que devemos os sentimentos de simpatia ou de repulsão, que nos arrastam para certos espíritos e nos afastam de outros? E Parnaso de Além-Túmulo, a poesia de Augusto dos Anjos. Chama-se Alter Ego. Da morte estranha que devora as vidas, eis-me longe dos rudes estertores, sem guardar os micróbios homicidas de eternos atavismos destruidores. Tem outro ser talhado pelas dores de minhas pobres células falidas, que se putrefizeram consumidas com seus instintos atordoadores. Não sou o homúnculo da hominal espécie, da terrígena raça que padece das mais pungentes heteromorfias. Mas com término a carne que me aterra, envolvo-me aos fluidos maus da terra e sou o espectro das anomalias.